Fico feliz. Abra a Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro. Vamos ler a palavra do Senhor. Meditar no que Ele tem para nós hoje. Deus tem me colocado no meu coração um sentimento de vitória muito grande para a igreja. Isso não quer dizer que vai ter ausência de dificuldade. Até porque a Bíblia diz que no mundo teremos, nunca vai faltar. Quem está com um problema aqui, levanta a mão. Você está com um problema, levanta a mão. Vou te dar uma palavra. Quem quer receber uma palavra? Assim que esse problema acabar, vai vir outro. É bíblico, não é profecia não, é bíblico. Então não fica com pressa de sair desse não, porque senão já vem outro. Vai devagar, vai administrando. É lógico que tem problema que a gente está doido para sair. Quem não aguenta mais o problema que está vivendo? Mas aí, quando resolve o problema financeiro, vem um problema emocional. Quando resolve o emocional, vem um problema com uma pessoa. Quem já tem problema com alguém? Vizinho, parente. Manda, meu Deus, peraí que eu vou te indicar aqui, ó. Não reclame de pessoas, seja especialista em pessoas. Nós conseguimos trazer alguns poucos livros que estão lá fora, onde eu ensino você a lidar com todo tipo de gente, biblicamente falando. Vai ser algo que vai te ajudar muito. Mas, na verdade, os problemas nunca param. Então nós temos que aprender. Eu já não sei se eu estou tendo uma visão espiritual, se é uma pessoa pintada ali mesmo, ou se eu estou vendo o mundo espiritual se levantando contra mim. É uma peça, amém. A minha sensibilidade espiritual está tão alta que eu falei assim, eles vieram, hein? Vai ter guerra espiritual, vai ter batalha hoje, hein? Eu já estava quase no manto aqui. Glória a Deus, é uma peça. E no mundo a gente vai ter aflição, a gente vai ter situações difíceis. Então, o inimigo, sabendo disso, ele vem trabalhando desde a nossa juventude para criar situações que a gente não tem como sair na fase adulta. Separar você que já é adulto. Existem problemas que você está vivendo hoje que foram plantados lá na juventude. Existem situações emocionais, sentimento de desprezo, de abandono, que foram plantados na juventude, na adolescência. O inimigo ele vem trabalhando desde cedo para semear sentimentos ruins, emoções negativas, para que a gente possa paralisar, repete comigo, paralisar a nossa caminhada cristã. Porque o inimigo não está preocupado em roubar teu dinheiro, ele está preocupado em roubar tua salvação. Ele vai, o inimigo está tocando minhas finanças. Irmão, ele está muito mais preocupado em tocar na tua alma para roubar a tua salvação, não é tocar no teu dinheiro. Os problemas financeiros que a gente entra, emocionais, pode até ter uma mãozinha do inimigo, mas a maioria fomos nós mesmos que criamos. A gente não perdoou quem era para perdoar, não foi humilde para baixar a cabeça e falar, tá bom, você está certo, deixa para lá. Comprou mais do que devia. Quem já estourou cartão de crédito, levanta a mão aqui. Para honra e glória do Senhor, levanta a mão. A culpa foi do vermelhinho? Ou foi você que foi lá e gastou por livre e espontânea vontade? Aí quando chega a fatura, você fala, Satanás! Nós nos colocamos em vários problemas nessa vida. É por isso que a nossa dependência tem que estar completamente em Deus. Você pode fazer a melhor faculdade do mundo, você vai errar. Você pode andar com pessoas muito sábias, você vai errar. Porque quem te guia por toda a verdade é o Espírito Santo de Deus, não é a melhor faculdade. Não deixe de fazer a faculdade. Se puder, faça. Se não fizer, não muda nada para o Espírito Santo. Tomara que a sua empresa prospere muito. Se não prosperar, não muda nada para o Espírito Santo. Porque ele vai te guiar por toda a verdade, diz a palavra. O apóstolo Pedro, quando nós vamos ler um trecho da carta dele agora, foi um homem que ganhou autoridade para falar para a gente. Você provavelmente não escutaria um analfabeto, coisa que o apóstolo Pedro era. Mas você escuta um analfabeto com muitos resultados.
Você sabia que os maiores empreendedores da atualidade nunca terminaram a faculdade? Talvez não são analfabetos de ler e escrever, mas não sabem muitas coisas que talvez quem fez 2 ou 3 faculdades, tem gente que está aqui que talvez tenha feito mestrado, doutorado. Steve Jobs, que fundou a Apple, Mark Zuckerberg, que fundou o Facebook, nem sequer terminaram a faculdade. Então, ter um diploma não garante que você será respeitado, porque tem gente que tem diploma e nem emprego tem, quanto mais respeito. O que garante que você vai ser respeitado são os resultados durante a vida. Isso eu estou falando humanamente, respeitado por homens, tá? Deus não está de olho no seu diploma, nem no respeito que você conquistou. Deus está de olho no... Mas quando você prega para Deus ou prega para homem? Senhor, tem uma palavra para ti nessa noite, abra comigo aí, Deus. 2 Tessalonicenses, que eu vou ministrar. Não existe, você não prega para Deus, você prega para homem. Então o seu respeito, você ganha diante dos homens para que você seja escutado. Porque tem muito jovem cheio de fogo de Deus, está santo diante do Senhor, estuda a palavra, mas ninguém quer escutar ele. Porque pode ter fogo, pode ter Espírito Santo, pode ter tudo. Se você não tiver respeito das pessoas, ninguém te escuta. O respeito vem com os resultados. Então o apóstolo Pedro, ele tem o nosso respeito, a nossa consideração. A gente para escutar o que ele fala por causa dos resultados. Apesar de ser analfabeto, a Bíblia diz que ele era iletrado. Apesar disso, a sombra dele, quando passava em Jerusalém, curava pessoas. Apesar disso, Jesus fala para ele: tu és pedra, e sobre essa rocha edificarei a minha. Vou te dar a chave do reino. E tudo que você ligar na terra será ligado. Meu irmão, seja amigo de uma pessoa que tem a chave do reino na mão. Se eu ligar, está ligado. Se eu desligar, dançou, está desligado. Esse era o apóstolo Pedro, que veio crescendo com autoridade, com graça. O mesmo homem que emocionalmente era tão instável, que cortou a orelha do soldado do sumo sacerdote, Malcolm, lá no Getsemane. Esse mesmo homem, dias depois, pregava em Jerusalém e 3.000 pessoas se convertiam pela boca de um analfabeto. Isso mostra que se Deus quiser te usar, Ele não vai consultar o teu diploma. Se Deus quiser te usar, Ele não vai consultar o teu passado. Se Deus quiser te usar, Ele não vai consultar nem sequer os seus pais. Ele vai lá no seu coração para saber como está. O Espírito de Deus está aqui. E é debaixo da autoridade que Deus deu a esse homem que eu quero ler o que ele escreveu, por meio de Silvano, porque ele não sabia escrever. A gente vai ler uma carta que ele ditou para alguém, porque nem escrever ele sabia. E discipulou uma geração inteira. E 2000 anos depois a gente está citando o nome dele aqui na cidade paulista. Se você não sabe nem escrever, se você não se acha preparado para o que Deus vai fazer na terra, se você acha que ficou para trás porque não aprendeu inglês ou porque não terminou uma faculdade, saiba que nessa noite nós vamos mencionar um homem que também não tinha nada disso. E ainda assim é celebrado por toda a cristandade. E ele diz na sua primeira carta, 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 5, diz assim: semelhantemente vós jovens, quantos jovens temos aqui? Digam amém. Semelhantemente vós jovens, ele vai direcionar isso para a gente aqui, jovens. Submetei-vos aos mais velhos. E que todos prestem serviços uns aos outros com humildade. Porque a Bíblia diz: Deus resiste, a minha versão, estou lendo na King James, Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos... Querido, se você... Quem aqui é solteiro ainda? Pediu para namorar com alguém ou tinha esperança e a pessoa te deu um toco. Sabe o que é um toco? Lá no Rio de Janeiro eles falam toco. Toco, entende? Não. Toco é a pessoa... Falar não, é. Como é que fala aqui?
dá um fora. E tomar um toco é uma expressão do Rio e da favela ainda, por isso você não entender mesmo. É dar um fora. Quem aqui já tomou um fora na vida? No emprego, num namoro, em alguma coisa. Quem aqui já se sentiu colocado de lado? Para quem não sabe, uma das maiores dores do ser humano é ser colocado de lado por alguém. É não se sentir a primeira opção, é não ser a prioridade. É ser resistido por alguém. Imagina quando você entra no ambiente e a pessoa resiste, sai fora porque você chegou. Você começa a se sentir inferior, você começa a se sentir para baixo, você se sente um ninguém. Só que são apenas seres humanos. Eu quero ver você lidar com você, se Deus começar a te resistir. Eu quero ver qual é o psiquiatra que vai dar jeito na sua mente quando você entra no lugar e Deus sai porque você entrou. O apóstolo Pedro, já velho aqui, já experiente, já o apóstolo da igreja de Cristo na terra. Um Pedro transformado, cheio de maturidade. Fala o seguinte: jovens, deixa eu te dar um conselho. Acredite em tudo que eu vi nessa vida. Acredite nos anos que eu andei com o mestre. Eu acordava, tomava café da manhã, almoçava com Jesus, via os milagres com Jesus, botava para dormir, acordava de novo no outro dia. Acredite num homem que andou com a sabedoria em pessoa, com o mestre dos mestres, com o rei dos reis. Acredite em mim. Deus resiste os orgulhosos, os soberbos, mas Ele é bondoso, Ele dá graça, Ele dá oportunidades para os humildes. Continuando o texto, diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no devido tempo. No tempo certo, nessa versão. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Aqui diz preocupações. Na minha Bíblia diz: lance sobre Ele todas as vossas ansiedades. Repete comigo: ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vocês. Aqui, o apóstolo Pedro deu um dos dois maiores motivos da juventude se perder: a falta de humildade e o excesso de ansiedade. Quando a gente vê jovens se automutilando, tirando a própria vida em live de Instagram, quando a gente vê adolescentes, quase crianças de 13, 14 anos engravidando, quando a gente vê tudo aquilo que vai trazer consequências sérias na vida adulta, Deus perdoa, é claro. Deus perdoa. A consequência é que a gente não consegue sair aqui na terra. É fruto de duas coisas principais: a falta de humildade, porque tem gente que não escuta os pais porque não é humilde para reconhecer que o pai, apesar de não ser perfeito, sabe mais do que você. E tem pessoas que estão tão ansiosas, e o mundo, através da internet, provocou uma aceleração da ansiedade. Você vê o Instagram, o Facebook de alguém, vê a pessoa viajando e fala: por que eu não estou viajando? E daqui a pouco você está trabalhando uma coisa que não era para você trabalhar, que não era o teu propósito de vida, que você vai participar de várias coisas que Deus não gosta ali, porque você quer juntar dinheiro para viajar, porque você viu alguém na internet viajando. Então, o que provocou isso foi a comparação que vem através da ansiedade de querer ter o que o outro tem. O apóstolo Pedro dirige 2 conselhos para os jovens. Quantos? 2. Humilhem-se diante da poderosa mão de Deus, porque quem vai levantar vocês é Ele no tempo dele, no tempo certo. E não fica ansioso, porque Ele já tem cuidado de você. Eu estou ansioso, não sei se eu vou ter dinheiro para viajar no final. Eu estou ansioso, não sei se eu vou passar na universidade. Só que você vai atrair para você ataque de pânico, depressão, insônia, vai ficar roendo unha, vai arrancar todas as unhas, vai psicossomatizar a doença, vai começar a ter gastrite, vai cair cabelo, vai tudo, porque você está desobedecendo a palavra. Quando você tem mais preocupação do que fé no amanhã, você está fora do princípio bíblico. Se eu não acredito que Deus é capaz de cuidar de mim amanhã, eu não tenho fé em Deus. A igreja é um clube que eu vou para me reunir com pessoas, mas fé eu não tenho. Porque quando eu confio em Deus,
eu descanso nele, eu não perco noites de sono com preocupação. Recentemente, a gente passou por um ataque muito forte no nosso ministério, mas muito mesmo. E a gente foi para o nosso quarto de oração, Janine e eu, e ficávamos orando o dia todo, jejuando. Mas quando a gente ia para a cama, a gente deitava e desmaiava. Acordava no dia, bora para a guerra. Da mesma forma que Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam passeando no meio do fogo. Presta atenção. A Bíblia não diz que eles estavam andando. Porque andando você pode andar cabisbaixo. Passear, vê as pessoas no shopping para ver se elas estão cabisbaixo. Eles estavam passeando. Porque ainda que tenha fogo, ainda que tenha dificuldade, a paz está ali dentro. A confiança no dia de amanhã, que Deus vai te salvar amanhã, está aí dentro. Ninguém pode roubar a paz que excede todo o entendimento. Nenhuma dificuldade, nenhum problema. Nada pode roubar teu sono. Nada pode fazer você roer as unhas. Nada pode trazer uma gastrite nervosa. Porque quem confia em Deus não consegue ter esse nível de preocupação a ponto do teu corpo sentir a ansiedade. Eu, para estar aqui com vocês, tive que deixar metade da minha família em casa. Moro em outro país. Tive que deixar 3 filhos meus sob os cuidados de outra pessoa. Quem é pai e mãe aqui sabe como é. Você fica pensando, meu Deus, será que vai dar certo? Tem que levar para a escola. Eu devo ter que confiar na pessoa que vai dirigir para ir para a escola. Será que, como é que vai ser a alimentação? Meu Deus, se o pequenininho sair correndo, será que alguém vai... Tem tanta coisa. Mas quando eu entro no avião para vir para cá, meu coração entra em paz. Primeiro, porque eu estou humilhado debaixo da poderosa mão de Deus. E segundo, porque ansiedade nenhuma vai me convencer que Ele não está cuidando de mim. O apóstolo Pedro, então, nessa sua primeira carta, deixa claro a palavra humildade e a palavra ansiedade. A falta de humildade faz com que a gente perca muitas oportunidades. Eu sou um pregador da palavra, mas eu também tenho a minha profissão secular. Então, por causa disso, eu participo de algumas mesas de negócios importantes no mundo. E uma coisa que eu aprendi é que se eu estou numa mesa importante, isso eu aprendi no mundo do business, no negócio. Se eu estou numa mesa importante, eu não preciso ficar me autopromovendo ou tentando provar quem eu sou, porque se eu estou ali é porque eles já sabem quem eu sou, senão eu nem estaria. E se eu tentar ficar provando quem eu sou, eu vou ser o orgulhoso da roda, e daqui a pouco eles vão jogar fora, porque ninguém consegue conviver com orgulhoso. Quando você dá as costas, se achando. Aí o apóstolo Pedro vem para te ensinar o básico dos básicos. Olha, submetei-vos aos mais velhos. Aquilo que nossos pais nos ensinavam, olha, honra o mais velho. Eu até hoje tenho dificuldade, por exemplo, de deixar alguém mais velho do que eu ir atrás no carro. Às vezes, por exemplo, vai 2 pessoas me buscar no aeroporto e uma é bem mais velha que eu. Falo, não, pastor, vai na frente. Eu falei, não, o meu título não é maior do que a sua idade. Você vai na frente. Até porque, além de ser filho de pastor, sou filho de militar. Então meu pai, vocês conhecerem Dário, meu pai, vocês vão tomar um susto. Então meu pai me criou de uma forma que respeito é respeito, autoridade é autoridade, acabou. Então eu nunca tive problema com certos princípios bíblicos por causa da forma cristã e militar que eu fui criado. Para mim é muito normal honrar o mais velho, é lógico. Aí o apóstolo Pedro diz, submetei-vos. Aquele teu amigo da faculdade ou da escola fica assim, quer saber não, dá na cara do inspetor. Vê onde é que está a vida dele hoje, dá uma olhada para mim lá, manda um e-mail para mim. Diz onde é que ele está. Me mostra qual é a viagem internacional que ele está fazendo, ele é CEO de qual empresa, ele é pastor de que igreja, mostra para mim. Cadê a esposa e os filhos dele, ou cadê o marido e os filhos, mostra aí. Todo mundo te deu conselho ruim na juventude, já desapareceu. Aí vem o apóstolo Pedro e fala o seguinte, submetei-vos, não é escutar não, é se submeter aos mais velhos.
E cuidem um dos outros. Ajudem, sirvam uns aos outros. Está falando para os jovens. Jovem que não serve não tem nem oportunidade de trabalho, quanto mais oportunidade de ministério. E aí ele começa então a entrar, ser sujeito uns aos outros, porque Deus resiste aos orgulhosos, aos soberbos. Não queira nunca ser resistido pelo próprio Deus. Se você nunca quer ter um problema com Deus, seja humilde. E muitas pessoas que você não está falando hoje, e às vezes era o canal da tua bênção, é porque você não teve a humildade de ir lá e pedir desculpa. Me desculpa, foi eu que errei. E se não foi eu que errei? A Bíblia diz, se alguém errou contra você, deixa a tua oferta. Aqui a Bíblia complicou para a gente, porque ela fala assim, se alguém tem algo contra a gente, não diz se a gente tem algo contra alguém. Porque aí seria fácil, você ia falar, eu não tenho nada contra ele, eu estou livre. Não é assim que a gente fala? Orgulhoso. Tem vários tipos de orgulho. Tem aquela pessoa que sempre faz de coitada, não, que eu não queria te incomodar, não, que eu estou aqui quietinho, não, fica quietinho, orgulhosa. Tem vários tipos de orgulho. São vários tipos de prepotência. Se manifestam de várias formas, de acordo com cada ser humano. Mas a Bíblia diz o seguinte, não importa qual o teu tipo de orgulho, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Porque nenhuma técnica de orgulho tua vai te exaltar mais do que a mão de Deus te exalta. Nenhum probleminha emocional teu vai dar mais jeito na tua vida do que a mão de Deus sobre a tua vida. Então o primeiro conselho do apóstolo Pedro para a gente é que a gente seja humilde, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça a quem é humilde. Dá graça. Recentemente eu estava pousei no avião e para quem viaja muito, você vê assim, a gente às vezes no Instagram fala, eu queria, é muito legal. Verdade, 1 mês é legal, 2 meses. Depois de alguns anos, você vê avião, você começa a tremer, Jesus, não acredito de novo. Que é o mesmo ritmo, sair 3 horas antes de casa, para pegar trânsito, para chegar no avião, no aeroporto 2 horas antes, para fazer todo aquele trâmite, para entrar no avião, para tudo lotado, para comer amendoim. E aí eu pousei depois de 10 horas viajando, estava esperando minha mala. Parou uma senhora do meu lado e falou assim, e aí, pastor? Eu olhei, era a senhora da limpeza do aeroporto. Eu falei, ô, minha irmã, suas pregações uma benção, né? Aí eu abracei ela e falei assim, você gosta de mim mesmo? Eu falei, gosto muito, pastor. Então faça um compromisso de orar por mim todo dia. Aí ela começou a chorar, falei, mas eu posso orar pelo senhor? Eu falei, minha filha, se você não orar, eu garanto que tem gente grande aí que está orando para dar errado. Se os pequenos não orarem para eu dar certo, tem gente orando para dar errado. Você ora por mim, ela, com muita honra, pastor. Então tá tudo. Depois alguém da família dela me escreveu, eu não vejo minhas mensagens nas redes sociais, minha equipe separa algumas, ou minha esposa, e manda para mim. E era sobrinho ou filha dela, falou assim, que humildade. Você parar, minha mãe era uma servente. Você parou para dar atenção, para conversar. Tudo. As pessoas, às vezes, não vão reconhecer o teu talento, o teu dom, mas vão reconhecer a tua humildade. Às vezes não vão reconhecer a tua roupa de marca, às vezes não vão reconhecer que o teu carro é bonito, mas vão reconhecer que você é humilde, apesar do carro bonito. A humildade, ela marca muito mais do que qualquer coisa material ou de habilidade que você tenha. Até porque você pode ter o carro mais novo, você pode ter a habilidade mais linda, se você for orgulhoso, ninguém quer andar contigo. E se tiver alguém do teu lado, é interesseiro. O orgulho, ele mata a chance das verdadeiras amizades. O apóstolo Pedro está vindo te aconselhar o seguinte, jovens, deixem de ser orgulhosos. Primeiro, que Deus vai te resistir. Se Deus vai te resistir, você acha que o ser humano não vai? Então, primeiro, deixa de ser orgulhoso. Pede perdão para quem tem que pedir.
Se humilha diante de Deus, seja submissa às autoridades, sirva uns aos outros. Tem que servir, vou servir. Eu sou pregador aqui quando eu estou aqui, irmão. Se você me ver ali atrás, estou trocando fralda de criança, em casa estou levando meus outros filhos na escola, estou limpando quando a moça não pode limpar. Eu estou fazendo minhas coisas. Eu preciso servir as pessoas. Porque minha esposa não casou comigo porque eu prego a palavra. Nem pregava naquela época. Ela casou comigo para eu ser um homem de Deus na vida dela, para ser um protetor na vida dela, para ser um provedor na vida dela, para honrar a vida dela. Então a tua habilidade, o teu dom não substitui o teu serviço. E você só... E você só serve um ao outro quando é humilde. Sem humildade você fala assim: não estou nesse nível. Deus já me levantou na terra, sou diácono agora. E a Bíblia diz: resistir ao diácono e ele fugirá. É brincadeira, antes que me ataquem. Então presta atenção. A humildade, ela blinda o teu futuro. Repete comigo: a humildade blinda o meu futuro. Quando vem que você é humilde, as portas de emprego se abrem, a porta do ministério se abre. Deus já não te resiste, ao contrário, Ele começa a te dar graça. José saiu da prisão com roupa de presidiário, com cara de presidiário, com barba para fazer, com cheiro de cadeia. Entra na presença de Faraó, o homem mais poderoso do mundo. E Faraó conta para ele um sonho e ele fala: Faraó, é muito fácil. Você vai ter que construir alguns celeiros e preparar para começar a juntar nos tempos de fartura, para que quando vier o tempo de escassez, só você tenha comida para vender. E a Bíblia fala assim: colocando os olhos em José, Deus deu graça a José diante de Faraó, e Faraó disse, : e quem melhor do que você? Está falando para o presidiário que há 5 minutos atrás estava na cadeia. Quem melhor do que você para governar todo o Egito? Você nunca vai encontrar José na prisão falando: eu tinha túnica colorida, rapaz, não era para eu estar aqui não. Eu comia filé mignon. Você sabe quem é meu pai? Pô, Jacó, neto de Abraão. Tá ligado, é Abraão, né? Eu ia tirar onda se eu fosse neto de Abraão. Bisneto, né? Neto de Isaac, filho de Jacó. Rapaz, meu pai, deixa eu te contar uma parada. Meu pai lutou com o anjo e venceu, rapaz. O pai deu um armlock no anjo, desmontou o anjo. O anjo falou: pô, não dá, agora seu nome é Israel. E acontece essa história toda na cadeia. José só servia, emprestava o dom dele para promover os outros. Um dia, para quem está humilhado debaixo da poderosa mão de Deus, a prisão acaba e o governo chega. É questão de dias. Faraó olha e fala o seguinte: tem mais. A partir de hoje, enquanto isso o pessoal estava fazendo a barba de José, tira essa barba de presidiário, vai mudando a roupa. A partir de hoje, ninguém levanta ou abaixa a mão no Egito sem a tua permissão. E somente quando eu estiver sentado no trono, só quando eu estiver sentado, eu vou ser maior do que você. É isso que a humildade faz com o ser humano. Coloca em lugares de governo. A humildade blinda o teu futuro. E a ansiedade? A ansiedade trava o seu destino. Repete comigo: a humildade blinda meu futuro, mas a ansiedade trava o meu destino. Por causa da ansiedade, jovens já tiraram a vida e não vão ter um destino profético a viver. Por causa da ansiedade, pessoas se relacionaram: eu não aguento ficar sozinha não.
Eu vou ficar sozinha? Não. Minha prima já arranjou namorado, vou ficar... Vai. Isso. Seja ansioso com uma das decisões mais importantes da vida, que é o casamento, para você ver o que vai acontecer. Um mês depois está todo mundo aqui no gabinete. Pastor Arthur, o homem está me batendo. Ué, mas você não percebeu? Não, a gente namorou só 3 semanas. E os 2 soquinhos que ele me deu, ele falou que era brincadeira. Você está rindo, mas eu já escutei histórias dessas, igualzinho. Ansioso para casar, ansioso para abrir empresa. Vou abrir empresa, não aguento mais ser pobre. Mas Deus te falou? Mas você conhece de empresa? Você tem alguma expertise? Tem algum produto para vender? Não, mas Deus me honrará. Onde está escrito que Ele vai honrar a tua ideia? Deus vai honrar a tua fé, não é a tua ideia. Você não tem nem fé para passar pelo vale da sombra da morte, para passar pelas dificuldades. A primeira que vier, você vai botar a culpa em Deus, vai desistir, ainda vai sair da igreja. Então saiba que por causa da ansiedade, jovens tiraram a vida, se automutilaram, muita gente entrou em depressão. A ansiedade te leva à comparação. A comparação acelera o processo ansiolítico. Você começa a ficar, eu tenho que ter também, eu tenho que fazer também. Levanta a mão só quem é de Jesus e fala a verdade. Quem já fez alguma coisa, comportamento, ou comprou alguma coisa, porque viu na internet alguém fazendo, falou, vou ter também igual, vou ter essa roupa, vou ter esse carro também, vou fazer essa viagem. Só quem é de Jesus e fala a verdade, levanta a mão. Tem um lado bom disso, tem um lado que a internet pode levantar algumas referências para nos guiar. Mas nós não sabemos lidar com isso. Vem 1, vem 2, vem 3, vem 4, estão viajando, comprando um carro. Muitas pessoas não aguentam lidar com isso. E a ansiedade toma conta. E por causa da ansiedade, o nosso futuro vai sendo travado. Porque muitos problemas emocionais entram para travar a nossa vida. Então o apóstolo Pedro, já maduro, experiente, cheio do Espírito Santo de Deus, um ganhador de almas, um apóstolo da igreja, fala para o jovem o seguinte: olha, humildade e não fiquem ansiosos. É o meu conselho para a juventude. E a humildade, ela faz, por exemplo, o jovem, se a gente parar para pensar na juventude, o jovem, por porcentagem, ele peca mais do que na idade adulta. Só que o jovem, que é humilde diante de Deus, ele diminui essa margem de erro, porque só o orgulhoso não confessa antes de cometer. Pegou ou não? Ninguém entendeu? Você tem que estar muito orgulhoso, tendo o Espírito Santo em você, para não confessar antes de fazer. Então o apóstolo Pedro mata um dos maiores problemas da juventude, que é os nossos instintos carnais. Se você está humilhado debaixo da poderosa mão de Deus, qual é a chance de você não confessar quando algo vem na tua mente, quando um desejo vem, quando uma oportunidade se abre, quando uma proposta indecente chega? Me diz. Se você está humilde debaixo da poderosa mão de Deus. É quando você acha que está forte. É quando você acha que você é o jovem que vai revolucionar as nações da terra, que chega o problema e você está orgulhosinho e não consegue nem tratar antes de acontecer. Então saiba que se você for humilde, Deus está blindando o seu futuro. Deus está desfazendo as armadilhas. Deus está fortalecendo o teu espírito para enfraquecer a tua carne. E se você confiar mais nele do que dar ouvidos para a tua ansiedade, não vai ter trava, não vai ter impedimento para você viver o destino profético que Deus colocou em você. Quando você nasceu, um destino profético entrou na sua vida, uma palavra de Deus veio sobre você. E nos céus estão determinados o que você vai ser, o que você vai se tornar, como você vai ajudar esse mundo, como você vai salvar pessoas pregando o nome de Jesus. Está tudo determinado. Está tudo escrito. Mas muitas pessoas
por estarem ansiosas, pior do que atrasar, acelerar o seu destino profético. E tudo que é fora do tempo dá errado. E o inimigo é tão estrategista que quando ele vê que não consegue te atrasar, porque você está firme com Deus, você está firme na igreja, você está submisso aos teus pastores. Quando ele percebe que não consegue te atrasar, porque o ministério é muito grande, porque a unção está vindo sobre você muito forte, então ele vai para o outro extremo, ele começa a acelerar. Porque tudo que é fora do tempo vai dar errado. Por isso que ele fala, no devido tempo eu vou exaltar, não é nem antes nem depois, é no devido tempo. É por isso que muita gente chega assim, pastor, Paulista está pequeno para mim, ora por mim, me abençoa que eu vou para outro lugar, Deus me chamou para uma grande obra. E às vezes chamou mesmo, só não era agora. Como ele acelerou o processo, saiu antes, vê onde é que ele está. Eu não duvido que Deus tenha chamado, não, Deus chama quem Ele quiser. Mas tudo que é fora do tempo dá errado. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que nada na tua vida vai ser fora do tempo. A ansiedade não será mais forte do que a palavra de Deus sobre a tua vida. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Eu vejo graça de Deus vindo sobre você nessa noite. Eu vejo que não haverá impedimentos para o que Deus quer fazer nessa cidade, nesse estado, no Brasil, através da tua vida, através dessa juventude. Não há impedimentos. Porque se você é humilde e não está ansioso, o que vai te atrapalhar agora? Estou humilde para refazer as amizades que eu desconstruí por causa do meu orgulho. Estou humilde para obedecer meus pastores e os mais velhos. Eu estou humilde, estou humilhado debaixo da poderosa mão de Deus para escutar o que Ele tem para mim. Não estou ansioso. Se não acontecer hoje, eu espero amanhã. Se não for amanhã, eu espero daqui a 10 anos. Mas eu vou fazer só quando Deus dá o comando. Eu só vou me mover quando Deus der o comando. Eu não estou ansioso. Ansioso. Existem muitas coisas na minha vida que tentam apressar alguma coisa. E eu sempre falo, vamos esperar um sinal de Deus. Mas você tem uma palavra, verdade, hein? Verdade. Você tem uma promessa, verdade também. Mas eu vou esperar o comando de Deus, ainda assim. Porque às vezes a promessa não é agora. Às vezes a palavra não é esse ano. Eu tenho a palavra, eu tenho a promessa, eu tenho o dom, eu tenho a habilidade, mas ainda assim, eu me humilho debaixo da poderosa mão de Deus. Espero Ele falar o quando, Ele mostrar o como, Ele revelar com quem. Ainda assim eu me humilho debaixo da poderosa mão dEle e Ele determina. Ele me fala como, quando, com quem vai ser. Porque a vontade de Deus, diz a Bíblia, é boa, perfeita e... Te dá uma notícia, se o que você está vivendo não está bom, perfeito e agradável, não é a vontade de Deus. Está na Bíblia. Isso quer dizer que a minha vida vai ser 1000 maravilhas? Não. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na forja e estavam passeando, estava bom, perfeito e agradável. Porque a vontade de Deus é algo que está relacionado ao que está dentro de você. Não importa o que está acontecendo fora. Está pegando fogo fora, eu estou passeando. Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Eu encerro essa mensagem dizendo, lendo o versículo 8. Sede sóbrios. Quem já ficou bêbado aqui? Levanta a mão. Gente, que isso? Todo mundo? Meu Deus do céu, vou fazer oração hoje, da cachaça. Quando você fica bêbado, me diz algumas coisas que você perde. Vai gritando aí. Você perde o quê? Perde a noção, perde o sentido. A irmã casou bêbada não, né? Você olhou para o irmão e falou, perdi a noção. Meu Deus. Não. Ainda não casou não?
Ah, não, é seu marido. Ah, tá bom. Deixa ele aí quieto. Escute. Perde a noção. Perde o equilíbrio. Perde a vergonha. Perde. Mas o que perde? Perde o dinheiro. Perde a moral. Vamos lá, mais o quê? Perde o respeito. Você seguiria o conselho de um bêbado? Vem cá, diga conselho bom. Mas o apóstolo Paulo aqui não está falando só de bebida, não. O apóstolo Pedro, perdão. Quando ele está falando sede sóbrios, não fiquem bêbados emocionalmente, sentimentalmente. Não fique bêbado pela fama. Não fique embebedado pelas oportunidades de amizade que você nem sabe quem é. Não perca a noção por causa do dinheiro. Não perca o respeito por causa de certas amizades. Não perca a moral por causa daquela proposta. Está falando, não fique bêbado de coisas que não convém você beber. Você não bebe só cachaça, não. Você bebe palavras venenosas. Tem gente que está bêbado de palavra negativa. E o apóstolo Pedro termina falando o seguinte: sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Então olha só, a gente lê sempre isso aqui, ó, que o diabo está ao derredor, bramando como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Isso a gente já leu várias vezes. Mas o contexto bíblico é muito importante, por isso que é importante você ler tudo. Diz, sede sóbrios. Porque se você estiver bêbado, pelo orgulho, bêbado pelo dinheiro, bêbado pela fama. Eu ando em ambientes que eu conheço muita gente bêbado pela fama. Ficou bêbado, perdeu a noção, perdeu a moral, perdeu o respeito, perdeu o equilíbrio. Eu lembro uma vez que eu fui pregar num lugar, 23, 24 mil pessoas. Um negócio absurdo. Eu era o único pregador da noite, as pessoas vindo das cidades, era uma capital norte do país. Mandaram um avião particular me buscar. Eu confesso para vocês que eu saí dali orgulhoso. Eu saí falando assim, meu Deus, Deus me usa. As pessoas saíram de várias cidades, lotaram um estádio. O cara mandou um avião, o empresário da cidade mandou um avião me buscar. E eu voltei para casa, cheguei em casa e falei assim, Janine, ela estava na cozinha lavando os copos, 23 mil pessoas me escutando, o cara pegou, mandou um avião me buscar e não sei o que ela, que bom, pega o lixo e bota lá fora, por favor. Quem é que está do teu lado para te tirar da embriaguez? Se você não estiver submetido ao teu pastor, se você não estiver bem casado, se você não tem amigos que amam o evangelho a Deus e a você, você começa a ficar bêbado sem perceber. Tem que ter alguém para, pá, larga essa cachaça! Você já viu um bêbado reconhecer que está bêbado? O bêbado está caindo e fala assim, eu estou bem. Quase que o inimigo. O apóstolo Pedro termina com chave de ouro. Sede sóbrio, sede vigilante. Tem uma característica do vigilante. Ele está sempre numa posição mais alta que todo mundo. Até no banco, quando você entra no banco, lembra que tinha aquela guarita, eles ficavam num banquinho em cima? Nos muros de Jerusalém, os vigilantes ficavam em cima. Em qualquer guerra, o vigilante vai procurar a guarita, um lugar mais alto, para poder ver tudo, para poder se proteger melhor. Quando o apóstolo Pedro fala, sede vigilantes, esteja um nível acima, um degrau acima do que os outros, para você poder entender o que está acontecendo.
Eu estou aqui em cima, eu estou vendo o que aquele rapaz ali está fazendo e o que aquela senhora está fazendo. Mas o que aquela senhora está fazendo, o rapaz não consegue ver, só eu estou vendo. Isso porque eu estou a 1 metrinho acima só. 1 metrinho, 1 metro acima, eu já consigo vigiar todo mundo. Inclusive, acorde aquele irmão ali, por favor. Ele pelo menos pegar uma bênção final da palavra. Já dormiu o suficiente, está descansado, já pode acordá-lo. Ó, a Bíblia fala o seguinte: sejam sóbrios, ou seja, não se embriaguem nem com fama, nem com dinheiro, nem com cachaça, não se embriaguem em amores. Estou apaixonada. Ai, estou apaixonada. Depois ficar cheio de filho para criar sozinha. Não se embriague, mas seja vigilante. Esteja um degrau acima, dando uma olhada em tudo. Ó. Porque o vosso adversário, vírgula, o diabo, vírgula, está como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. A Bíblia está dizendo claramente, ele vai pegar quem estiver cambaleando. Ele vai pegar quem está desequilibrado. Ele vai pegar quem está sem moral, sem respeito. Ele vai pegar quem está bêbado, pelo que for. Mas aqui não. Aqui não, aqui só tem vigilante. Aqui só tem vigilante. Eu vim de outro país para profetizar sobre a tua vida nessa noite. Para dizer que nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará na tua casa. Para declarar que Deus vai dar ordem aos seus anjos a teu respeito para te livrar do mal, para evitar que você tropece em alguma pedra. O Senhor vai te guardar pela direita e pela esquerda. O Senhor será a tua sombra, vai te proteger na entrada e na saída, da onde você entrar. A única coisa que Deus está te entregando nessa noite como um recado é: seja humilde, se humilhe debaixo da minha poderosa mão e deixe a ansiedade de longe. Reconheça que eu já estou cuidando de você. É o que Deus está te pedindo nessa noite. Humilhem-se debaixo da minha mão e abandonem a ansiedade, porque eu já estou cuidando dessa tua situação. A tua situação às vezes está na mão de um homem poderoso, só ele pode assinar aquele documento. Tua situação às vezes está na mão de um advogado ou de um juiz. Tua situação às vezes está dependendo da decisão de um empresário. Contrata, não contrata, assina o currículo, não assina. Às vezes a tua preocupação está na mão de pessoas, enquanto deveria estar na mão daquele que criou todas as pessoas. Porque o Criador dá ordem para a pessoa que Ele quiser e solta a tua causa hoje. Deus pode liberar a tua causa hoje. Só que Ele resiste aos orgulhosos e não trabalha com ansiosos. Ele resiste aos orgulhosos e não trabalha com os ansiosos. Porque quem está ansioso abandonou a fé. Como você pode dizer que tem fé e está ansioso? Se as preocupações da vida são maiores do que a tua fé, você não tem fé. E eu vim de longe para te dizer que os melhores dias da tua vida vão começar nesse ano de 2020. Todas as tuas decisões esse ano serão certas, serão no alvo. Deus vai te dar sabedoria para não se confundir esse ano, nem com relacionamento, nem com escolhas, nem com trabalho, nem com negócios, nem com amizades. Você não será confundido. Apenas humilhem-se debaixo da minha poderosa mão. Quando eu comecei a montar a casa que eu moro e a gente começou o processo para escolher onde ia ser cada coisa, a decoração, e o que ia fazer em cada quarto, Janine estava preocupado com o quartinho da criança, o pastor Arthur foi lá na época que a gente estava ainda montando as coisas.
Agora vocês já podem voltar aqui já montando. Eu olhei para um quartinho e falei, isso aqui vai ser o meu escritório. Gente, eu sou escritor, eu vivo disso. Minha profissão, eu sou escritor e sou palestrante. Então eu falei assim, aqui eu vou fazer uma biblioteca dos meus sonhos. Eu quero livro de ponta a ponta, eu quero uma mesa assim. Comecei a falar, a Jennifer anotando, não, eu vou falar com a moça, não sei se dá. E pá. No outro dia, eu fui me ajoelhar diante de Deus. Senhor, guia toda a minha vida, guia toda a minha casa. Aí Deus falou assim, eu observei tua casa. Vi que tem quarto para criança, bonito. Vai ter escritório, né? Falei, vai, Senhor, para honra e glória do teu nome. Vai ter escritório. Para mim vai ser aonde? Aquele dia Deus falou comigo tão sério. Eu falei assim, Janine, esquece isso aqui. E o que vai ser meu escritório? Eu sacrifico o meu sonho de escritor. E eu vou transformar isso aqui num quarto de oração e adoração 24 horas. Eu coloquei uma luz que fica acesa 24 horas, significando a luz do Espírito Santo. E a ordem lá em casa para os meus 4 filhos é, passou em frente ao quarto de oração, entra. Se passar, já era. Eu acordo, saio do meu quarto e vou para o quarto de oração. Antes do almoço eu vou para o quarto de oração. Algumas madrugadas eu passo no quarto de oração. Porque se Deus não tiver um lugar na minha casa, Ele vai ter lugar onde? Sabe por que eu estou te falando isso? Porque isso é uma das formas que eu encontrei. Não estou te falando que você tem que fazer isso na sua casa. Isso é uma coisa que Deus pediu para mim. Não estou transformando isso numa doutrina, não. Falou para mim. É uma forma que Ele encontrou de tratar comigo. E é uma das formas que eu encontrei de me humilhar debaixo da poderosa mão dele. Quando você abre mão de uma coisa que você queria muito, para estar mais na presença de Deus. Por isso você tem que escutar Deus todo dia para saber o que Ele quer de você. E às vezes você quer copiar o que o pastor fez. E Deus pediu para o pastor, não pediu para você. Tem coisas que são princípios bíblicos, todo mundo tem que fazer. E tem coisas que Deus fala com uma pessoa só. Sim ou não? Coisas do tipo, ver novela é pecado ou não é? Ver novela é pecado ou não é? Não está na Bíblia isso. Se você que falou provavelmente Deus falou contigo, eu não quero que você veja. E a pessoa falou, não é, Deus não falou nada comigo. Existem coisas que o Espírito Santo convence alguns de não fazer, porque faz mal para essa pessoa. E outros ele não trabalha agora, ele não pede para parar agora, porque não, o olhar de Deus não vai destruir essa pessoa nisso. Teve uma irmã que falou assim, meu Deus, achei que eu fosse ter que parar, né, pastor? Graças a Deus. A irmã está assustada ali, eu não vou dar nomes. Eu não vou trabalhar com nomes, mas a irmã está assustada demais. Pastor, chegando quase o final, você ia me dar uma notícia dessa. Agora que a Carminha ia matar o cara. Satanás é um bicho nojento, né? Botou o nome na minha cabeça aqui. Eu não vejo não, aqui veio o nome mesmo na minha cabeça. Então existem coisas, quando eu falei do quadro de oração, existem coisas que Deus pede para mim, não quer dizer que vai pedir para você. Não é uma doutrina, não é um princípio bíblico, é um pedido divino. Por isso você tem que obedecer imediatamente quando Deus te pedir algo, porque isso é uma das formas de se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. E nessa noite, chegou a hora de nós como jovens darmos um passo a mais na seriedade e maturidade da vida cristã. Para de usar o nome de Jesus se você não é humilde e ansioso. Para de usar o nome dele que está queimando. Eu também uso o nome de Jesus e se você faz ao contrário do que eu faço, as pessoas vão achar que Jesus é uma bagunça. E não é. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega a Deus se não for por Ele. Então quer bagunçar o negócio? Bagunça, mas sem falar o nome de Jesus. Se for usar, faça o que está escrito.
for falar que vem para a igreja, que usa a Bíblia, que Jesus é o teu rei, teu Senhor, teu Salvador, que você vai para o céu, faz o que está escrito. E agora eu não estou falando uma coisa que ele pediu para mim, eu estou falando o que está escrito. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus e retirem toda a ansiedade do coração de vocês. Ele está cuidando. A causa na justiça Ele está cuidando. A provisão financeira Ele está cuidando. O pagamento da dívida Ele está cuidando. O marido que você ainda não tem, a esposa que você não tem, Ele está cuidando da tua família que vai vir. O filho que você quer ter, Ele está cuidando. Todas as tuas preocupações já estão sendo cuidadas pela mão daquele que já te viu lá no futuro. Fica de pé. Espírito Santo.